um pênalti ridículo que foi marcado a favor do Vasco. E quem era o VAR daquela partida era o senhor Rodrigo Ferreira do Amaral, que vai ser o VAR da partida de hoje. E isso me preocupa demais, principalmente pelo fato do senhor Rodrigo Ferreira do Amaral ter sido árbitro de vídeo em 6 partidas pelo Brasileirão desta temporada, e dessas 6 partidas, em 3 delas, ele não chamou o árbitro ao monitor para corrigir um eventual erro. Fala, torcida carvoeira! Hoje tem Criciúma em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Criciúma visita o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 8ª rodada da competição. O Criciúma que vem de uma derrota pesada contra o Cuiabá, dolorida, sofrida, mas hoje precisa dar uma resposta rápida para o seu torcedor. E antes de trazer todos os detalhes sobre este confronto, te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com a Hype Full Academias. A Hype Full Academias é a maior rede de academias do sul de Santa Catarina, com 2 unidades em Criciúma e 1 unidade em Cocal do Sul. A Hype Full Academias está de portas abertas para te receber e te ajudar a alcançar os seus objetivos, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hype Full Academias, onde a transformação acontece. Hoje, o Criciúma tem mais um desafio pela Série A do Campeonato Brasileiro. O adversário desta noite é o Atlético Paranaense e a partida será lá na Arena da Baixada. O Criciúma vem de uma derrota dolorosa no último final de semana, em partida válida pela 6ª rodada da competição. O Criciúma foi derrotado pelo Cuiabá pelo placar de 5-2. Sendo assim, o Criciúma começou esta rodada na 16ª posição na tabela com 5 pontos, ou seja, fora do Z4. Porém, como a rodada começou na terça-feira, com os resultados até o momento, o Criciúma entrou na zona de rebaixamento. E hoje à noite precisa de no mínimo um empate para deixar o Z4 ainda nesta rodada. Vale ressaltar que o Criciúma ainda tem 2 partidas a menos do que a maioria das equipes e que, se levarmos em conta apenas o aproveitamento no Brasileirão, o Criciúma ocuparia a 14ª posição. E é verdade que a derrota para o Cuiabá no último domingo deixou o torcedor carvoeiro muito preocupado e receoso com a equipe, principalmente porque o adversário desta noite é o Atlético Paranaense, uma equipe muito forte, principalmente dentro de casa. Mas também é importante lembrar que o Atlético Paranaense vem de alguns tropeços, como a derrota para o Ipiranga de Erechim na partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, e também a classificação em 2º lugar no seu grupo na Sul-Americana, sofrendo 2 derrotas dentro de casa para o Danúbio e para o Sportivo Ameliano. Mas vale lembrar também que o Atlético Paranaense tem 100% de aproveitamento dentro de casa no Brasileirão. Foram 3 partidas e 3 vitórias. E no início desta rodada, o Atlético Paranaense ocupava a 5ª posição na tabela de classificação, 1 ponto a menos que o líder Flamengo. E se pegarmos o retrospecto do confronto, a gente vai ver um certo equilíbrio, com uma leve vantagem para o Atlético Paranaense. Em 28 partidas disputadas, o Criciúma venceu 10 partidas e o Atlético Paranaense venceu 11, apenas uma vitória a mais do que o Criciúma. E outras 7 partidas terminaram empatadas. Mas quando o assunto é o Atlético Paranaense jogando como mandante, a história é completamente diferente e nada boa para o Criciúma. Em 12 partidas disputadas em território paranaense, o Criciúma venceu apenas 2, empatou outras 2 e o Atlético Paranaense venceu 8 partidas. A última vez que o Tigre venceu o Atlético fora de casa foi pela Série A de 1996. Desde então foram 7 partidas disputadas longe do majestoso e 7 derrotas. Eu acredito que essa partida vai ser muito difícil para o Criciúma. Talvez a mais difícil do Tigre jogando fora de casa neste Brasileirão. Por mais que eu tenha a opinião de que o Atlético Mineiro seja melhor do que o Atlético Paranaense, eu acredito que esta partida vai ser a mais difícil para o Criciúma fora de casa até o momento por conta do fator casa. Querendo ou não, o fator casa para o Atlético Paranaense é um diferencial enorme, principalmente por conta do gramado sintético. Isso porque o estilo de jogo do Atlético Paranaense é baseado na velocidade. O time do Atlético Paranaense é muito veloz. Todas as jogadas do Atlético são rápidas. São necessários poucos passes para a bola sair da defesa e chegar até o ataque. E o gramado sintético é muito bom para esse estilo de jogo. Ou seja, o fator
casa para o Atlético Paranaense é determinante em várias partidas. E aí entra a minha principal preocupação em relação ao Criciúma. Porque diferente do Atlético, o time do Criciúma não é um time rápido, não é uma equipe veloz. Isso se dá pelo fato de que o Criciúma tem a segunda maior média de idade entre as equipes da Série A. A maior parte do elenco do Criciúma é composto por jogadores que não dão velocidade ao jogo, e sim de jogadores que cadenciam mais o jogo. E um erro que o Tencate não pode cometer hoje é jogar com um time aberto contra o Atlético Paranaense. Talvez a melhor opção para a partida de hoje é o Tencate entrar com 3 volantes, Meritão, Barreto e o Ronald, para fortalecer a marcação no meio-campo. Caso ele queira manter o mesmo esquema de jogo das últimas partidas, o 4-4-2, que ele não comece a partida com o Claudinho jogando na lateral. Eu já repeti várias vezes aqui, o Claudinho rende mais no meio-campo. Defensivamente, o Claudinho não rende. Uma opção seria colocar o Jonathan na lateral e o Claudinho no meio-campo, fazendo aquela famosa dobra pela direita. E sim, colocando o Marquinhos Gabriel no banco, porque o Marquinhos Gabriel já não vem jogando faz tempo. E outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o Criciúma precisa aproveitar melhor as oportunidades criadas. Nos últimos jogos eu tenho a impressão que o Criciúma tem medo de chutar gol. Eles ficam receosos em chutar. Não dá para entender esse comportamento do Criciúma. E como diz o Muricy, às vezes a bola pune. O Criciúma não aproveita as oportunidades criadas, o adversário vai lá e aproveita. Tanto é que nas últimas partidas, exceto esta contra o Cuiabá, mas eu estou citando Bahia e Palmeiras, o Criciúma fez boas partidas e acabou sendo derrotado porque não aproveitou as oportunidades criadas. E hoje precisa dar uma resposta rápida para a torcida por conta do fiasco que fez diante do Cuiabá no Majestoso no domingo passado. E para a partida de hoje, além dos desfalques já conhecidos como do Felipe Mateus, Felipe Viseu, que estão machucados, e do Wilker Angel, que está na seleção da Venezuela, teremos o desfalque do zagueiro Rodrigo, que tomou o 3º cartão amarelo, e do lateral esquerdo Trauco, que foi expulso diante do Cuiabá. A minha projeção de time para o jogo contra o Atlético Paranaense conta com o Gustavo no gol, Jonathan, o Alisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes na defesa, Meritão, Barreto, Mateuzinho e Claudinho no meio-campo e no ataque Éder e Bolazier. Mas eu ainda tenho dúvidas se o Éder vai começar jogando por conta do gramado. E como eu falei, essa é apenas a minha projeção. A escalação oficial saiu 1 hora antes de a bola rolar. A arbitragem para a partida de hoje vem do Rio Grande do Sul com Jonathan Pinheiro, que será auxiliado por Marcelo Vangassi e Jorge Bernardi. E no VAR, arbitragem FIFA com o paulista Rodrigo Ferreira do Amaral. E só um detalhe sobre o VAR desta partida. Todo mundo lembra que na partida contra o Vasco, pela 4ª rodada, onde o Criciúma venceu pelo placar de 4-0, no primeiro tempo, quando ainda estava 1-0 para o Criciúma, o árbitro marcou um pênalti ridículo a favor do Vasco e depois foi defendido pelo goleiro Gustavo. Todo mundo lembra disso. E uma coisa que eu também lembro foi que o VAR apoiou a marcação do pênalti. Em nenhum momento o VAR recomendou ao árbitro para ir no monitor, ver as imagens e perceber que aquele pênalti não existiu. Foi um pênalti ridículo que foi marcado a favor do Vasco. E quem era o VAR daquela partida era o senhor Rodrigo Ferreira do Amaral, que vai ser o VAR da partida de hoje. E isso me preocupa demais, principalmente pelo fato do senhor Rodrigo Ferreira do Amaral ter sido árbitro de vídeo em 6 partidas pelo Brasileirão desta temporada, e dessas 6 partidas, em 3 delas, ele não chamou o árbitro ao monitor para corrigir um eventual erro. E se pegarmos os erros, foram erros grotescos da arbitragem, onde o VAR não entrou em ação em momento algum. Atlético Paranaense e Criciúma se enfrentam hoje às 20 horas na Liga Arena, mais conhecida como Arena da Baixada em Curitiba, e a partida terá transmissão somente via streaming, pela Rede Furacão e pela Cazé TV. Daqui a pouco já estaremos a caminho de Curitiba, vamos acompanhar de perto a partida entre Atlético e Criciúma, e sim, vai ter vlog do jogo para você não perder nenhum detalhe da partida. Como já falei, o jogo vai ser difícil para o Criciúma e por mais que tenha sofrido uma derrota vergonhosa para o Cuiabá no último final de semana, eu acredito que o Criciúma pode fazer uma boa partida. O Criciúma já mostrou que pode jogar de igual para igual contra as grandes equipes do futebol brasileiro. Por mais que tenha sido derrotado pelo Cuiabá, não podemos esquecer a partida que o Criciúma fez contra o Bahia e contra o Palmeiras. O Criciúma já mostrou que pode fazer bons jogos nesta Série A.
E por isso eu acredito que a postura do Criciúma hoje será diferente, o Criciúma vai sim fazer um bom jogo. O ideal é voltar para casa com os 3 pontos. Mas como eu já disse, jogando fora de casa num campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro, um empate não é um resultado ruim. E mesmo tendo este pensamento, o meu palpite é vitória do Criciúma. O Atlético também tem os seus desfalques, não vai poder contar com o goleiro Bento e o atacante Canóbio, que foram convocados por suas seleções. Dito isto, vitória do Criciúma pelo placar de 1-0. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, inclusive o vlog desta partida contra o Atlético Paranaense, e nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!